Está chegando a matéria que vai falar sobre o legado espiritual de um pai, celebrando o Dia dos Pais. Dá uma olhada. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. A paternidade é uma das maiores responsabilidades na vida de um homem. Além de ser uma dádiva, é um laço eterno repleto de amor. Os pais sempre pensam no melhor para os filhos e projetam neles um futuro promissor. Preocupados com o amanhã, o pai se empenha em preparar o filho para uma vida próspera e por isso investe de maneira expressiva em educação, planejando que na vida adulta os filhos vençam e tenham uma realidade ainda melhor do que seus genitores. Mas além de posses financeiras, preparo intelectual e sucesso na vida profissional e afetiva, o pai cristão também se preocupa em deixar o melhor dos legados. Estamos falando de uma herança espiritual, aliançada com os princípios bíblicos. O maior legado que um pai pode deixar é a vida espiritual para o filho, né? Porque são princípios que eles vão adquirindo na vida e que a gente vai implantando na vida deles. E primeiro porque um pai é aquele que é o exemplo da casa, é aquele que é o exemplo da família. Não tem como você falar para o filho, né? Olha, não faça isso sem que você dê exemplo para o seu filho. Seu filho é a sua cópia, né? Seu filho é aquilo que ele vê em você, ele vai replicar na vida dele. Então, o exemplo fala muito mais forte do que as nossas palavras, né? O que mais me chama a atenção é o próprio apóstolo Paulo, que vai falar na perspectiva de filhos espirituais, não é? Quando ele escreve aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios 14, 15, ele diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, essa preocupação de Paulo, né, de deixar uma herança, de deixar um legado para os filhos espirituais, isso marca muito. Ele traz essa questão dos pais entesourarem para os filhos num contexto mais amplo, né? Às vezes deixar uma profissão, deixar uma ajuda mesmo ali, também uma herança. Mas, acima de tudo, Paulo destaca essa questão, traz para si, da preocupação dele em deixar um legado espiritual para os filhos. Abraão é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, sendo considerado o pai das nações e da fé. Ele é visto como um grande patriarca constituído, o pai de uma descendência imensurável, e sua postura espiritual foi fundamental para que a palavra de Deus se cumprisse em diversas gerações. Levante os olhos para o céu. Conte as estrelas. E assim serão os seus descendentes. E Sara, sua esposa, deverá ter um filho. Sara, existe alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Você acha que está muito velha para ter uma criança? Então por que você riu? Eu não dei risada. Oh, você deu risada sim. Você irá ter um filho de Abraão. E irá chamá-lo de Isaque, que significa risada. Senhor. Ismael. Não se preocupe com Ismael. Note que eu o tenho abençoado e farei com que ele seja fértil e que possa multiplicar extraordinariamente. 12 princesas ele irá procriar e eu farei dele uma grande raça. É importante destacar que a Bíblia Sagrada nos revela vários exemplos de homens de fé que deixaram um legado espiritual abençoado para a sua descendência. Josué deixou uma nação como legado, né? Moisés, que conduziu e discipulou Josué, mas agora Josué vem e entra, né, e toma posse da terra. Mas além disso, ele deixa um legado de uma cidade para os filhos. Ele se preocupava assim em deixar
esse lado material, estrutura, né? Alguma base para os filhos seguirem a vida no nível material. Mas ele deixou um testemunho tremendo, né? O legado espiritual de Josué, o testemunho de um homem de Deus. O que é um pai, o que é um marido, o que é um líder na sociedade. Josué é um testemunho tremendo. Isso é um legado. Mas é interessante o legado que ele deixa realmente. Ele diz para nós, né, e ficou marcado por gerações e gerações, a gente repete a palavra de Josué: escolham a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os filhos com ele servindo. Ao contrário de Gideão, nós vemos a preocupação de Josué: eu e minha casa, eu e meus filhos vamos servir ao Senhor. Então, assim como o negativo, como a gente observa em Gideão, de não preparar os filhos para a vida, porque espiritualidade não é divorciada da vida, mas uma espiritualidade que a gente deixa como legado é saber ser um cidadão, pagar os impostos, trabalhar, ser um bom marido, uma boa filha, não é? E exercer uma influência na sociedade com profissão, com capacidade de se apresentar na sociedade. E essa é a preocupação de Josué. Por meio do trabalho, de onde você estiver, está servindo. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, é o exemplo de Jó. Jó foi um pai incrível, né? A Bíblia faz as suas qualificações, ele era o homem mais rico do Oriente, mais rico naquela época do Oriente. Isso significa que o tempo dele também era pouco, porque quanto mais você tem, mais coisas você cuida, menos tempo você tem, né? Então ele era o homem mais rico do Oriente, e o tempo dele devia ser pouco, mas a Bíblia fala que ele acordava de madrugada e intercedia pelos seus filhos. Ele cuidava deles através da intercessão e através do exemplo que ele dava, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais, além de ser o homem mais rico do Oriente, era um homem íntegro e fiel em toda a obra do Senhor. Então ele tinha tanto a parte espiritual como a natural, que ele cuidava muito bem delas. Há cerca de 40 anos, o César se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus. E ao longo dessas décadas, sua família foi se formando. Ao conhecer a palavra de Deus, o arquiteto não teve dúvidas sobre a importância de transmitir este vasto conhecimento espiritual aos filhos. O legado espiritual é uma coisa muito importante na transmissão dos valores espirituais, dos valores, dos ensinamentos que está na palavra do Senhor. Essa transmissão, esse ensinamento é que traz a fortificação da família, que cria o laço familiar, que traz a presença do Espírito Santo de Deus para conduzir, para guardar e para direcionar toda a criação e dar sabedoria, né, aos pais, aos avós, para transmitir esses ensinamentos para a sua família. César e a esposa criaram uma rotina de oração, leitura da Bíblia e o ensinamento dos valores cristãos para os filhos. Além disso, a postura de um homem reto, conforme orienta a palavra de Deus, foi fundamental para que a teoria cristã se consolidasse na prática, em atos que influenciaram positivamente sua descendência. Esses valores são transmitidos através muito mais, além de você ministrar e falar, através do exemplo que eles veem na sua vida. Então a vida de oração, ela tem que ser na prática. O exemplo é que traz a consolidação dos valores, né? E fazem com que esses valores se eternizem no ensinamento e na prática diária, que é o exemplo que a criança vê e passa a vivenciar aquilo ali, a fortalecer também a sua vida de oração, de busca da presença de Deus. E você consolida isso no crescimento espiritual da sua casa, da sua família, trazendo cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus, trazendo sabedoria, dando discernimento e capacitando você a transmitir esses valores cada vez mais fortalecido na vida dos seus filhos através do exemplo. Que essa é a hereditariedade, né? O legado é a transmissão desses valores de geração em geração. E mais importante do que a transmissão de valores de bens materiais
são os bens espirituais, é a força do exemplo que consolida e faz com que isso que seja fixado na mente e na vida das crianças, do seu filho, do seu neto, e é isso que faz com que a geração receba esse conhecimento espiritual. O Ricardo, que é um dos filhos do César, guardou memórias afetivas da época em que ele era criança, e seu pai ensinava de maneira gradativa os ensinamentos bíblicos. Me recordo que a gente tinha uma Bíblia infantil que tinha histórias diárias. E essas histórias, ou meu pai lia, ou minha mãe lia, mas diariamente a gente tinha esse contato de uma forma mais lúdica, mais dentro da palavra de Deus. E também as frequentes idas aos cultos de forma semanal, que a gente passou a aprender, a ser incutido em nós desde pequeno os princípios e valores da palavra do Senhor. São valores que se perpetuaram em sua vida e ainda hoje influenciam suas atitudes. Os valores que nós vivemos, que nós praticamos, que nós acreditamos e que eu tenho junto com a minha esposa buscado transferir para os meus filhos, para o Benjamin, para o Isaac, são aqueles que a gente aprendeu dos nossos pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que são os valores bíblicos de honra, de respeito, de viver uma vida diferente dos padrões mundanos, buscando uma vida de santidade, entendendo que o amor ao próximo ele nos leva a enxergar as pessoas sob a ótica de Cristo, como Cristo enxerga as pessoas, e principalmente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, independente das profissões, independente de onde estivermos, ter esse referencial de que Cristo é o primeiro lugar. Então, o que eu sou hoje como homem, como marido, como pai, obviamente 100% foram de valores que o meu pai me transmitiu, a minha mãe também, na nossa criação como família, e não tem como falar que não é. Realmente são todos os valores, né? Os valores cristãos de honra, de respeito, de amor ao próximo, de amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Todos esses valores eu absorvi dos meus pais, da igreja a qual a gente sempre frequentou. Da infância dos filhos, que hoje são adultos, o legado espiritual do César também alcançou os netos. E a família tem o costume de se reunir e compartilhar os ensinamentos bíblicos. A sua descendência, ou seja, nós, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. É a luz que clareia o meu caminho. É um sentimento de gratidão a Deus, né? É um sentimento de que realmente quando você descansa no Senhor e deixa que com Ele conduza a criação, né? Te dando sabedoria para que você crie a sua família e passa exemplo para os seus netos, é um sentimento de gratidão de que Deus realmente faz. Isso traz um consolo muito grande, porque famílias têm problemas, famílias têm dificuldades, mas a presença de Deus é que traz a capacidade de superar todas essas dificuldades, de vencer todos os desafios que o mundo apresenta, né? Nessa ingerência, quando os valores do mundo muitas vezes tentam interferir na sua criação, na sua geração. É lógico que as brincadeiras tradicionais também fazem parte da rotina da família com as crianças. O Benjamin e o Isaac têm muita energia para gastar, e não apenas o pai, mas o avô também faz parte dessa diversão. Afinal de contas, é preciso entrar no mundo deles e compartilhar momentos de alegria em um ambiente que tem a presença do Espírito Santo de Deus. É um desafio bem legal, bem gostoso, e nós, na medida do possível, tentamos repetir aquilo que os nossos pais nos ensinaram, tanto os meus pais quanto os pais da minha esposa, e buscando sempre essa orientação da palavra do Senhor, buscando conviver com pessoas além da nossa família que são mais experientes, mas os princípios bíblicos eles regem o nosso lar. Então a gente busca diariamente expor os meninos a Bíblia, tanto a Bíblia adulta, digamos assim, como a Bíblia que fala a linguagem deles, uma Bíblia infantil. Nós buscamos muito alinhar
com as bênçãos que a tecnologia nos permite hoje, então assim, a gente busca vídeos, histórias bíblicas que existem hoje disponíveis na internet, então para sedimentar aquilo que eles recebem através da leitura bíblica. Então a gente tem exposto e buscado de forma intencional expô-los ao máximo possível a conteúdos bíblicos, a personagens bíblicos, e sempre buscando fazer um parâmetro e um comparativo da diferença que é quando você escolhe viver uma vida pautada nos princípios da Bíblia e quando você escolhe não viver. Se um pai tem o poder de deixar um legado espiritual edificante, o contrário também é verdadeiro. E se isso acontecer, pode ocasionar vários problemas aos filhos. A nossa interpretação das Escrituras é que Deus, sim, o texto não foi abandonado do Antigo Testamento. Ele visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então, desses pais, justamente, que estão fora de Cristo. O Evangelho é a boa nova de perdão, de salvação. Então, se a pessoa está fora de Cristo, não tem outra maneira, ele está debaixo de maldição. Isso vai afetar as suas gerações, enquanto se isso perpetua a incredulidade, o abandono ao Evangelho, a rebeldia, isso vai passando, né? Mas se alguém se converte ali, a maldição é quebrada, porque o Evangelho é que quebra a maldição, né? Quando aos Colossenses, Paulo diz que Cristo na cruz rasgou todo escrito de dívida. Então, se estamos em Cristo, estamos debaixo da bênção do Evangelho, da herança eterna, não é? Mas se estamos fora de Cristo, de fato, é preciso destacar isso muito bem da sua parte. Um filho, né, esse legado espiritual, essa preocupação de evangelizar os filhos, de discipular os filhos, de conduzi-los a uma liderança espiritual. Esse é o legado que precisamos nos preocupar realmente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e é um homem segundo o coração de Deus, pela facilidade que ele tem de se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas ele foi um exemplo de vida para os filhos, que num certo momento da vida dele, que ele fracassou, né? Devido a um pecado que ele cometeu, que foi no adultério, no pecado com Betseba. E a partir daquele momento, né, houve uma sentença sobre a casa de Davi, como exemplo negativo de um pai. Veio uma consequência terrível sobre a casa dele, né? Quem conhece as escrituras sabem, né? Uma filha morreu, filhos morreram de Davi, trazendo todo um tumulto dentro da família. Absalão, né, fez algo terrível, tomou o reinado do próprio pai, e houve aquela tragédia na família de Davi. Mas era um homem segundo o coração de Deus, pela facilidade que ele tinha de se arrepender. Mas ele não soube, como exemplo negativo, não soube conduzir a sua família diante dos princípios da palavra de Deus. Naquele momento, a família dele toda foi destruída. Em outro contraponto, aconteceu com Jó, né? Jó ainda perdeu, 10 filhos foram promovidos. Depois Deus deu mais 10 filhos para ele viver aqui na terra ainda. Então ele tinha 10 filhos nos céus e 10 filhos aqui na terra, para que ele não pudesse ficar sozinho. Então esses dois exemplos que eu cito aqui, para que nós possamos refletir, né? Nós como pais, nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu acho que a maior herança que um pai pode deixar para um filho é o seu legado espiritual. Bispo Júlio nos passa algumas dicas sobre como deixar uma edificante herança espiritual aos filhos. O primeiro conselho é manter uma postura de integridade. A primeira lista é a integridade. A integridade fala da pessoa ter uma moral de acordo com os princípios da palavra de Deus. É você ser exemplo. Deus, ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, quando a gente se converte, Deus molda a nossa vida e nós começamos a andar nos princípios da palavra de Deus. E os princípios da palavra de Deus nos tornam íntegro de coração. Na integridade, você com caráter cristão. O que é um caráter cristão? O caráter cristão de um pai é o exemplo, né? É o exemplo. É esse caráter que a gente tem que dar para os nossos filhos, nosso exemplo. A segunda dica é estabelecer um bom relacionamento com os filhos.
Você está criando o filho para que ele possa seguir uma imagem segundo os princípios da palavra de Deus, para que você crie nos caminhos do Senhor. Então, esse momento é importante você construir esse relacionamento com seu filho. Você que é pai, é a expressão de Deus aqui na terra. Como é que seu filho vai amar a Deus associando você como pai? Primeiro, eu tenho que conquistar o amor dela. Ela vai me amar e, consequentemente, vai amar o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo está me ensinando esse exemplo de vida para ela. A próxima dica é separar diariamente um tempo para meditar na palavra de Deus e orar todos os dias. Nós temos que ter esse tempo com Deus, um local reservado. Também a própria palavra fala a respeito de Jó. Jó, ele acordava de madrugada para interceder pela sua casa, para interceder pelos seus filhos. Um homem atarefado, cheio de preocupações, cheio de gado para criar, cheio de camelo para poder cuidar, cheio de gente, né? Se você ler a história de Jó, Jó tinha muita gente aos seus cuidados. Era uma pessoa super atarefada, era um mega empresário de hoje, um mega empresário. Mas ele separava o seu momento de oração. Ele acordava de madrugada e ele intercedia pelos seus filhos. Ele clamava pelos seus filhos, se ele tivesse feito alguma coisa de errado, né, para que Deus os perdoasse. Então Jó deixou esse legado, né, de um homem intercessor. Então ele, como pai, foi um pai maravilhoso, né, um pai que deixou exemplo para os seus filhos. E nós também nos espelhamos, né, em Jó, nos grandes homens de Deus da Bíblia, né, que passaram e que deixaram um legado positivo de exemplo para nós. E assim também nós temos que fazer com os nossos filhos. O César conseguiu cumprir com maestria essa missão e hoje colhe os frutos de filhos abençoados e que seguem Cristo. O Ricardo, que recebeu esse legado do pai, agora trilha o mesmo caminho com o Benjamin e o Isaac, e aos poucos ele vai vendo os frutos espirituais se materializarem. A gente lê a Bíblia e depois ora e assiste a lição da Bíblia. Tenho convicção e certeza e oro todos os dias para que eles sejam melhores, maiores do que eu e minha esposa, porque eu sei que a oração dos meus pais, os pais da minha esposa, foram nesse sentido. Eu creio que nós estamos, pela graça e bondade de Deus, em resposta dessas orações, vivendo isso. Mas eu tenho essa convicção e certeza de que eles vão ser muito melhores, muito maiores, irão além em todas as áreas e principalmente na área espiritual. Eu tenho certeza que eles terão maiores experiências do que nós tivemos, viverão algo sobrenatural em Deus todos os dias da vida deles. Uma vez até me perguntaram, você vai fazer seu filho torcer pro seu time e tal? Eu falei, cara, eu quero que meu filho seja cristão e é meu Senhor. O time que ele vai torcer não é irrelevante. O que eu quero é que ele sirva e ame Jesus. Isso para mim é o que é indispensável. E assim, eu creio que eu e minha esposa, a gente tem trilhado esse ensinamento, esse caminho para que eles realmente vivam isso de fato todos os dias. Em cada página da Bíblia constam ensinamentos valiosos para uma vida edificante, seja agora e no futuro de sua descendência. A gente vai olhando para vários testemunhos bíblicos, a partir de Paulo, que levanta essa questão de deixar uma herança, de deixar um legado, né? Então nós pais cristãos precisamos realmente nos olhar para os testemunhos, porque esses testemunhos são um legado de Deus para nós na sua palavra, para que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, e nossos filhos assim, como diz o Senhor, na contramão da maldição, ele vai abençoar até 1000 gerações, até 1000 gerações. Então, esse é o legado que precisamos nos preocupar. Com o coração cheio de amor, o Ricardo expressa gratidão a todo o esforço dedicado por esse paizão abençoado. Pai, tudo que eu sou hoje, obviamente é fruto daquilo que o Senhor trabalhou, aquilo que o Senhor buscou, resposta das orações do Senhor, mas principalmente do exemplo diário que eu vi, que eu vejo e que, se Deus quiser, eu verei durante muitos anos ainda, não só como pai, como marido, como pastor, como profissional. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Eu tenho essa clareza na minha mente, no meu coração, e também essa gratidão. 100% do que eu sou é fruto, como homem, é fruto daquilo que eu vi e aprendi do meu pai. São hábitos aliançados com a palavra de Deus que se fortalecem
através das gerações do povo cristão. A autoridade do teu nome, Senhor, que bênção sem medidas atingirá a nossa casa, a nossa família, a nossa hereditariedade, ó Pai, que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida, se cumpra na nossa família. Nós clamamos e já te agradecemos, ó Pai, por podermos perceber e sentir a tua presença em cada geração da nossa família, em nome de Jesus. Muito importante esse legado espiritual. Muito obrigada aos nossos participantes.